José Poços Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. António Rebelo de Sousa, como sempre. Começo por si. Esta cimeira mudou um pouco o foco da Europa, virou-se para o crescimento. Será possível os líderes europeus encontrarem aqui um compromisso entre a austeridade e o crescimento? Bem, há uma ligeira inflexão, mas essa ligeira inflexão penso que não é suficiente para resolver o problema de fundo, não é? Como nós já tínhamos discutido várias vezes. Infelizmente, parece que há agora uma nova teoria que é uma teoria no sentido da defesa do chamado federalismo radical pontual, não é? Já se percebeu que é preciso apoiar a Grécia, já se percebeu já tem um nome e tudo. Agora é o federalismo radical pontual. Em vez de se defender aquilo que nós defendemos, quer o José Poços Esteves, que eu, quer aquilo que eu também defendo, que é o federalismo temperado permanente, enfim, que passaria pelos eurobonds, que passaria pelo Tesouro Europeu, que passaria pelo reforço do orçamento comunitário, que passaria, enfim, por uma coordenação das políticas económicas e financeiras, por um ministro das Finanças europeu, etc. Essas coisas todas já que tínhamos falado subejamente aqui, e por uma maior intervenção do Banco Central Europeu, não. Aquilo que se defende, os não federalistas, ou os antifederalistas, curiosamente defendem o federalismo radical para certas situações, o que é um bocadinho contraditório. E, isto é, para os incumpridores, então os não federalistas defendem a adoção de uma nova estratégia, que é a estratégia do federalismo radical, passando a haver um comissário, ou enfim, uma comissão, mandatada pela Comissão Europeia, evidentemente, que de alguma forma se substitui aos órgãos de soberania do país. Enfim, é uma lógica de para grandes males, grandes remédios. E, evidentemente, o grande problema aqui é que depois pode tender a generalizar-se, porque aquilo que é algo que se aplica excepcionalmente a um determinado caso, por exemplo, a Grécia, depois realmente com a Itália correr mal, é também com a Itália. Se com a Espanha correr mal, é também com a Espanha. Se Portugal correr mal, é com a Itália. Quer dizer, é logo metade da Europa, não é? Ora bem, portanto, a metade da Europa está tutelada pela Europa Central, realmente, enfim, pelos países cumpridores. E em relação a essa metade da Europa, adota-se realmente o federalismo radical. É uma proposta que não faz, do meu ponto de vista, qualquer sentido, e o que faz sentido é realmente o federalismo permanente e, embora temperado, não é? Realmente, enfim, isso é que seria importante. E nesse sentido é que não tem havido uma evolução tão significativa quanto seria desejável. Isso é que é lamentável. O que nós gostaríamos é que houvesse uma evolução nesse sentido. No que respeita aqui ao nosso querido país, à beira-mar plantado, enfim, tem havido uma campanha que me parece um bocado prejudicial e que é muitas vezes alimentada pela comunicação social, que é a campanha de que é inexorável a renegociação imediata do memorando. E nos últimos dias tivemos dois órgãos de referência na comunicação social internacional, Wall Street Journal. Pois é, mas quanto mais falar nisso, pior é, quer dizer, piores são as condições para a renegociação do memorando. Porque eu, evidentemente, nós já falámos sobre isso aqui, acho que é inexorável uma renegociação. Mas acho que não é esta a altura indicada para o Governo falar sobre essa matéria e mesmo para a oposição falar sobre essa matéria, embora me pareça que é inexorável, enfim, a introdução de reajustamentos àquilo que está acordado. E porquê? Porque primeiro nós temos que provar que estamos a cumprir. O governo português precisa que enfim, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional declare publicamente que estamos no bom caminho e que estamos a cumprir, e só depois disso, talvez lá para março ou abril, então, eventualmente, estarão criadas as condições para uma renegociação. Eu acho que esse é um aspecto importante e mesmo a oposição, patrioticamente, o que deve fazer é não pôr o acento tónico nessa necessidade da renegociação do memorando e também, patrioticamente, é bom que haja uma boa colaboração institucional entre o Presidente da República e o Governo e o Primeiro-Ministro e que não se procure explorar eventuais divergências entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É preciso deixar este Governo ir desempenhando o seu papel, foi eleito ainda há relativamente pouco tempo, e mesmo a oposição democrática, mesmo
mesmo o centro-esquerda, a área que eu, aliás, pertenço, deverá ser temperada, essa área política deverá assumir posições temperadas e não posições radicais. Isto porque, acima de tudo, o que interessa é defendermos o interesse nacional. E essa é a melhor forma de defendermos o interesse Até nacional. para separar cada vez mais a imagem de Portugal da Grécia, ainda voltando à Grécia, José Poças Esteves, e esta proposta para a Europa tomar de vez conta do destino da Grécia, isto também é um sinal, perdoa uma expressão, de que os líderes europeus estão fartos da Grécia? Eu acho que é um sinal de duas coisas. Por um lado é que estão fartos da Grécia. A Grécia, ao contrário de Portugal, não assumiu que era para cumprir e, portanto, tinha que apertar o cinto, definitivamente. Embora Portugal neste momento está a apertar o cinto, mas ainda não resolveu o outro problema, como já temos referido várias vezes aqui, do crescimento. Portanto, o apertar o cinto é o primeiro passo, o crescimento é o segundo passo. Estamos só na fase de apertar o cinto, ainda não passamos para essa segunda fase. Portanto, a Europa está um pouco farta, de facto, da Grécia, mas também acho, e pegando naquela referência do António sobre o federalismo radical pontual, eu acho que isso só revela que está tudo um pouco louco. E eu acho que esta proposta de assumir o controle, intervencionar, porque é uma intervenção pura e dura da Grécia e do orçamento da Grécia e tomar conta da Grécia. Isto, eu acho que além de não terem um pouco falta de senso, os líderes europeus também perderam um bocado a vergonha, não é? É um pouco abrir a porta da Aliás, saída o único que me pareceu, estive a ouvir há bocado as notícias, o único que me parece com algum bom senso continua a ser o ministro Juncker, porque que diz, isto faz sentido, e é verdade, fará sentido uma intervenção deste tipo, e nós, o António já o referiu hoje, aqui há bocadinho, nós temos vindo a defender uma governação mais integrada, uma governação mais forte, mais disciplinada, etc., mas para todos. Portanto, de facto, uma partilha de soberania. Isto não é partilha de soberania, isto é impor claramente uma situação e, portanto, uma perda de soberania. Eu acho que é uma falta de vergonha dos líderes europeus terem coragem para fazer uma proposta deste tipo. De facto, a Alemanha sempre se deu um bocado mal com o diálogo e realmente com a aceitação, ou certos setores alemães, temos que ser justos, sempre teve uma certa dificuldade em entender realmente a verdadeira concepção do Estado de Direito Democrático, certos setores, não estou a Alemanha. Mas esta solução, quando a mim, não faz sentido nenhum, realmente. Faz sentido caminhar no sentido para uma maior corresponsabilização de todos os Estados-membros da zona, ou da área do euro, de todos os Estados-membros, e isso, evidentemente, implica alguma perda de soberania. E ainda agora estamos a ter esta informação de que... Não é uma perda, é uma partilha de soberania. É uma partilha diferente da soberania. Estamos a ter esta informação de que 25 dos 27 Estados-membros aprovaram, de facto, a inscrição da regra de ouro. Então, houve um que, além do UK, que não aprovou? Sim, falta saber ainda qual deles. Daqui a pouco teremos essa... São os cheques. Tenho agora a informação de que são os cheques. De qualquer forma, consegue-se conciliar esta regra de ouro com a tal segunda parte do crescimento. Pois, eu acho que as grandes dúvidas são essas. O que é que vai acontecer à Grécia? Neste momento, a grande incógnita é a Grécia. A Grécia, ao fim de várias semanas de negociações, ainda não conseguiu chegar a um acordo com os credores privados. Isto é, de facto, uma situação insustentável. Daí aquilo que referimos há pouco, da perda de paciência perante os gregos. De facto, é insustentável uma situação deste tipo. Não se sabe ainda. Sabe-se que vai ser pelo menos 50%, poderá ser 70% de haircut, portanto, de perdão da dívida, mas nunca mais chega a um acordo. Nunca mais chega a um acordo, nunca mais chega a um segundo pacote. Esta é uma situação absolutamente insustentável e, obviamente, que vai arrastar por contágio, e está a arrastar por contágio aos outros países, nomeadamente a nós, Portugal. De qualquer maneira, o facto de haver 25 países para já que aprovaram o novo pacto orçamental parece-me ser bastante positivo. Se isso significar que estamos aí no tal caminho que falávamos há pouco, e quando referiu, de uma melhor governação económica, uma maior consolidação monetária e, portanto, ir no sentido da Europa governar-se... Uma maior coordenação de políticas económicas e financeiras e enfim, o reforço das instituições supranacionais. Mas também pode significar outra coisa, e, portanto, não estamos livres disso. Pode significar que haja mais divergências dentro da Europa. Aliás, comentávamos há pouco, ali, antes de entrarmos, eu e o António, que a Europa, historicamente, está a passar por uma situação que não é habitual. Historicamente, nunca aconteceu. O que é que, geopoliticamente, a Europa foi sempre uma área que, de um lado, tinha as potências marítimas,
portanto, aquelas que tinham mar, e de outras potências continentais. E as potências continentais sempre estiveram em oposição às potências marítimas. As potências marítimas, a Inglaterra, a França, às vezes, Portugal, a Itália, etc. E depois, do outro lado, a Grécia, desculpem, a Alemanha, a Polónia, às vezes com a parte da Rússia, portanto, a tal Euroásia que dizia o Mackinder. Agora, pela primeira vez, portanto, quando eu julgo saber, na história da geopolítica da Europa, temos todos os países, nomeadamente os países marítimos, a participar e a jogar na mesma equipa da Europa Central. O único que não alinhou nisto é o Reino Unido. Mas também é sintomático, por exemplo, que a Itália, a primeira coisa que fez foi, além de falar com a Merkel, foi falar com o Obama e foi falar com o Cameron. Portanto, isto é bastante significativo. Sim, mas a Itália... Podemos estar aqui numa área de algum divisionismo. A tendência da Itália face aos países do chamado eixo e face também aos países atlantistas não tem sido sempre assim tão evidente quanto isso. Porque, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial, enfim, a Itália alinhou com os países do eixo. Mas ficar descontente junto da Alemanha vai procurar mas que é verdade, procura de outros para a zona atlântica é verdade que há países. E aí tem o Reino Unido claramente disponível para receber e obviamente que os Estados Unidos gostariam imenso de ter os países marítimos europeus do claro, mas há países que são atlantistas, historicamente falando, como é o caso o atlantismo. Claro, a Inglaterra, como é evidente, sempre esteve também muito ligado aos Estados Unidos da América. A Portugal, realmente, a Dinamarca, os países nórdicos, de uma maneira geral, realmente, a Irlanda, a Holanda, em larga medida também. Alguns destes países têm sido mais atlantistas do que propriamente alinhados com os chamados países da Europa Central. Agora, se houver uma implosão um dia, coisa que espero bem que não venha a acontecer, da área do euro e depois da própria Europa, é possível que isso possa levar, essa tendência histórica, possa levar à reconstrução de qualquer coisa do género da EFTA, com o apoio dos Estados Unidos da América, e que realmente alguém pense também nisso, não é? Seria um grande retrocesso naquilo que foi a Constituição. É um retrocesso em relação à situação presente, sobre vários, em diversas perspectivas. São praticamente 50 anos de retrocesso. É a retroceder muitíssimo, mas enfim, estes países têm que procurar apoios, quer dizer, e se entenderem que não é propriamente a Europa que encontra o seu futuro, assim como infelizmente poderá haver alguns países, os chamados PECOS, que poderão ter a tentação de regressar à esfera de influência, digamos, imperial russa, também poderá haver os chamados países do eixo atlântico. Mas há aqui um ponto importante nisto que estamos a dizer, é que este país à beira-mar plantado, usando a terminologia do António, pode estar a ser empurrado para o que é a sua história. De facto, a nossa história nunca foi muito com a Europa Central, foi sempre mais com o Atlântico. Isto, de facto, se houver uma maior divergência nas políticas a nível europeu, ou se todo este processo atrasar, ou se houver a tal implosão, são todos cenários possíveis, porque isto de estar a empurrar com a barriga toda a vida não tem limites. Por isso é que Portugal deve pensar muito seriamente voltar às questões históricas, e nomeadamente ao Atlântico, ir à procura de outros mercados e outros parceiros. Ao mar e à conectividade, que no fundo foi sempre isso que Portugal foi, e o conceito estratégico português esteve sempre à volta destes temas, do mar, da lusofonia, do Atlântico, da conectividade, e eu acho que é muito bom. Será muito bom, começamos a pensar seriamente nisso, nenhum país pode abrir mão só a Europa não é, de facto, uma base absolutamente segura para Portugal. Nenhum país pode abrir inteiramente mão de um património histórico, não é? Quer dizer, assim como os alemães, evidentemente, também não fazem, então abrem mão da influência que historicamente sempre tiveram na Europa Central, e há uns países da Europa de Leste e consideram que esses mercados são muito importantes para eles, nós também não podemos abrir mão daquilo que é uma herança histórica, não é? E do eixo e da importância que o eixo atlântico sempre teve para nós. Enfim, isso é compreensível. Mas Portugal agora também estava fragilizado, está numa posição fragilizada para romper com a Europa, digamos. A ideia não é romper com a Europa, não pode ser só a Europa. A questão não é só a Europa. Aliás, Portugal pode ser forte e a Europa precisa claramente desta ligação atlântica, da ligação com a América do Sul, nomeadamente com a grande potência da América do Sul, que é o Brasil,
precisa de uma ligação com a África, porque são essas economias que estão emergentes e é muito importante que a Europa tenha essa ligação com a África. Há uma potência que vai ser uma grande potência emergente e vai ser uma grande potência africana, que é a África. Portanto, nós temos, Portugal, um país pequeno na Europa, tem uma forte ligação com a maior potência da América do Sul, Brasil, e aquilo que será provavelmente a maior potência da África, que é Angola. E isto a Europa precisa, e portanto Portugal está na Europa e pode fazer esta tal conectividade, esta tal ponte com estas relações, através do Atlântico. Portanto, Portugal só pode ganhar, a Europa só pode ganhar se Portugal assumir este seu papel e esta função foi historicamente sempre teve uma boa relação com o Reino Unido e com os Estados da América. Também temos que assumir isso. Sempre foi muito atlântica e porque não? Mas será que na Europa, em Portugal e no resto da Europa, nesta altura, há capacidade de visão para ir além daquilo que são os problemas imediatos? Bem, vão ter que ter. Com a casa a arder, praticamente. Isto é uma questão, digamos, de sobrevivência, porque se muito curto prazo, nos próximos meses, não houver uma viragem, sob diversos pontos de vista, há realmente uma contaminação da crise a vários países. Todos os países estão a olhar um pouco para a sua história, estão a ser empurrados para a história também. Não é só Portugal que nós estamos aqui a falar nesta hipótese, porque a hipótese só a Europa começa a ser a suscitar algumas dúvidas. Portanto, eu acho que todos os países europeus neste momento estão a pensar um pouco na sua história e esta questão geopolítica da Europa começa-se a colocar. É evidente que estão a ser a questão geopolítica da Europa tem que se voltar a colocar. Estão a ser discutidos alguns erros também em termos de sucessivos alargamentos. Quer dizer, esta também não é a melhor altura para se estar a alargar a União Europeia, não é? Porque a Europa está confrontada com tantos problemas. A área, alguns dizem zona do euro, outros a área do euro que está confrontada com problemas. Há realmente um problema de necessidade de aprofundamento da experiência integracionista e, ao mesmo tempo estar-se a alargar a Europa é algo que realmente me ultrapassa. A Croácia não conta muito. O problema seria a Turquia e a discussão com a Turquia. Porque a Croácia seria uma situação. E hoje os líderes europeus aprovaram também a utilização de alguns fundos estruturais, sobretudo para o combate ao desemprego jovem. É este um dos grandes problemas também da. Foi realmente bastante positivo. E nós próprios também temos fundos estruturais de coesão que podem ser, enfim, até finais de 2013 podem vir a ser aprovados por projetos num valor global, salvo erro, 3 mil milhões de euros, que é qualquer coisa realmente bastante significativa. Acho que vão no bom caminho nesse aspecto e acho que isso é muito positivo, como seria também muito positivo que aceitassem, já disse isso várias vezes, a implementação por alguns dos Estados-membros da zona do euro de medidas excepcionais de incentivo fiscal ao setor de bens transacionáveis, como também parece que é muito importante a recapitalização da banca. Embora eu, quando falo da recapitalização da banca, eu reconheço que o ideal fosse através de fusões e aquisições e não necessariamente com a intervenção do Estado, mas realmente penso que é muito difícil não ser também por essa via. Agora, se o setor financeiro se não for possível resolver também o problema do setor financeiro rapidamente, enfim, tudo será muito, muito complicado. E ao mesmo tempo, se, enfim, pensa-se agora também no reforço não só do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, mas também do Mecanismo Europeu de Estabilização, mas devia haver um Fundo Permanente de Estabilização, realmente, um Fundo de Estabilização Permanente que deveria ser amplamente poder de fogo. E com outro poder. E que fosse, para todos os efeitos, equiparado a um banco de maneira a se ultrapassar as limitações hoje em dia existentes, não é? Permitindo realmente que houvesse o financiamento ilimitado por parte do Banco Central Europeu, em caso de necessidade, e depois que houvesse o financiamento também à aquisição no mercado primário da dívida soberana dos Estados-membros da zona do euro. Mas, enfim, pode ser que lá cheguemos a seguir às eleições francesas. Com mais alguma pressão sobre o facto seja aprovado, aprovado, mas só vai entrar em funcionamento lá para deverá ser assinado a 1 de março. E que isso seja o primeiro passo para, exatamente isso, para uma estabilização financeira e para um novo papel do BCE. E na semana passada, José Poços Esteves, estivemos em vésperas de mais um Conselho Europeu, mais uma agência de rating a entrar em ação, desta vez foi a Fitch, com cortes a 5 países. Parece-lhe bem que a França fique fora destes cortes? Eu acho que é que eu diria? Eu acho que as agências de rating, pela primeira vez, estão a enfatizar aquilo que nós temos vindo aqui a enfatizar, de que o problema da Europa, está na Europa como um todo, está na zona euro como um todo. Elas vinham falando nisso, mas de uma vez por todas estão a enfatizar essa questão. E só poderá haver este é o primeiro aspecto. É um problema
europeu, é um problema do euro como um todo, é um problema dos países do euro como um todo. Ora, a França é um dos países determinantes em todo este processo. A França tem problemas estruturais relativamente complicados também. Portanto, não me surpreende que também seja questionada e deixe de ser a tal divindade financeira que nós temos vindo a falar, porque se neste momento na Europa o único país que tem condições para assegurar, em termos estruturais, o euro, e que está a crescer de uma forma também estruturada, portanto, tem dimensão que está a crescer de uma forma estruturada, é claramente só a Alemanha. Portanto, por isso é que, mais tarde ou mais cedo, a Alemanha será o último a reter os 3 As e depois, provavelmente, também os poderá perder. Mas há outra questão que é importante, que das agências de rating. Além de falarem num todo, o que o reconfigurador tem que ser em termos da Europa, a Europa tem que se entender para todos poderem fazer o turnaround, também incentivam a questão do crescimento. E enquanto não houver crescimento, não há viragem das notações de rating, e para haver financiamento e para haver crescimento tem que haver o tal financiamento. E não se vê sinais nenhuns de resolver o problema financeiro e, portanto, não se vê sinais nenhuns de resolver o problema do crescimento. Sendo assim, toda a zona euro está posta em causa. E isso creio que as agências de rating estão a fazer um excelente papel e estão a tentar clarificar onde está o problema. O que estão a fazer é alerta sistemático. Como já dissemos anteriormente, o que as agências de rating o aviso que estão a fazer neste momento é o de que não acreditam nas políticas monetárias e financeiras que estão a ser implementadas na área do euro. E, portanto, mas ao haver aqui uma proteção, digamos, e estão a concentrar nas questões fundamentais. É evidente que a França aqui... Não há aqui também um fator político que possa ter interferido na França. É preciso ver. A França é uma economia que é uma grande economia. Nós temos que ver, por exemplo, que a França, se nós pensarmos, por exemplo, em dados de 2006, 2007, a França, de facto, tinha um PIB per capita substancialmente inferior ao dos Estados Unidos da América. Enfim, andava à volta dos 60 e tal, 70% realmente do PIB per capita americano. Mas depois nós temos que corrigir este valor, entrando em linha de conta com o peso da população ativa na população total, que é muito inferior, ou era muito inferior, em França, ao peso relativo da população ativa na população total dos Estados Unidos da América, porque as reformas, enfim, a idade de reforma era muito mais baixa em França e portanto, o Estado Social era bastante mais isso tem que ver com o Estado de Providência, evidentemente, e portanto, se nós corrigirmos esse aspecto, digamos, então já íamos para um valor da ordem dos 86, 87% do PIB dos Estados Unidos da América. E depois ainda temos a semana, que a semana era 35 horas e não de 40 horas. E se corrigíssemos esse aspecto, o PIB por hora de trabalho, de trabalhador empregado, em França era ligeiramente superior ao dos Estados Unidos da América. Portanto, isto só mostra que, em termos de produtividade efetiva, a economia francesa era realmente uma grande economia. Agora, houve grandes erros cometidos. Um deles foi o Jorge Panko, enfim, com uma série de reformas que foram feitas, enfim, no tempo do Partido... enfim, apesar de ser de centro-esquerda, no tempo do Partido Socialista Francês, com a semana dos 35 horas, realmente foi um grande erro, como também a idade de reforma, realmente a redução substancial da idade de reforma foi outro grande erro. Mas houve uma grande perda de produtividade. Isso eram medidas contra a natura, não é? Porque a demografia apontava exatamente no sentido contrário. Mas as agências de rating estão de olhos postos na França por causa das eleições. E dão benefício por causa das eleições. Portanto, faz sentido que deem esse benefício. E admitem que com uma nova presidência a situação possa mudar. Até porque o eixo franco-alemão passa a funcionar de maneira diferente. Se aparecer um presidente que não se limita a ter uma estratégia FTL de follow the leader, não é? De ir atrás do líder, realmente, em relação à Alemanha, que ponha condições, tudo pode mudar. E é isso que pode destabilizar a Europa. E voltamos à questão da destabilização da Europa. Neste momento, deposita-se muitas esperanças nas eleições francesas por essa mesmíssima razão. Mais uns meses que teremos de esperar, mais temas para falarmos ao longo dos próximos Closing Bell. Muito obrigado pela presença neste programa. Muito boa noite.